Fala, meus amores, tudo bem? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. Um prazer estar com vocês de novo. A gente continua nossos assuntos, nosso conteúdo, porque afinal das contas, né, meus amores, a história ela não pode parar. Então, pessoal, continuando como a gente viu na nossa aula passada, né? Estudamos o ponto em que Getúlio ele ascende ao poder, ele chega ao poder e ele consegue se projetar enquanto figura nacional. Getúlio ele não era uma figura nacionalmente reconhecida até 1929, mas ele viu a oportunidade de crise, ele viu a crise e chegou na crise uma oportunidade. E isso é que muitas vezes todos nós temos que fazer, é enxergar nas crises uma oportunidade para procurar novas soluções. As crises elas são ótimas para gerarem novas soluções. É um momento difícil que a maioria sofre, isso é fato, mas elas também geram novas oportunidades e novas soluções. Getúlio ele soube enxergar as oportunidades, aproveitou e buscou e se lançou. Também a gente não pode negar o oportunismo dele. Getúlio ele é um oportunista. E com a morte de João Pessoa por um crime que era político, mas não relacionado a Júlio Prestes, era um crime um problema que ele tinha lá com o João Dantas, um crime político, mas lá da Paraíba, lá da região dele. Mas o Getúlio ele pega essa narrativa e constrói essa narrativa como se tivesse sido a mano de Júlio Prestes, mobilizando a consciência das pessoas. Povo brasileiro, tá vendo? O presidente que vocês elegeram mandou matar o meu vice de chapa. Por quê? Porque ele sabia que nós somos os verdadeiros vencedores. Ele sabe que ele roubou, ele sabe que ele fraudou as eleições. Todo mundo sabe que na República Velha elas funcionam à base do coronelismo, dessa estrutura. É muito fácil manipular os dados. Fácil demais. Então, povo brasileiro, saibam que este presidente, ele sabe muito bem que nós somos os verdadeiros vencedores. E aí, de fato, é inegável como essa questão do Getúlio Vargas foi forte. Forte demais. Porque isso chama bastante atenção. E como chama a atenção? Isso chama muita atenção das pessoas. Getúlio foi um cara que conseguiu construir apoios importantes dos estados que estavam fora da República do Café com Leite, ficavam em segundo plano, de Minas Gerais, que estava ressentida com a situação, consegue costurar apoio com as Forças Armadas. Então, com base em tantos apoios, Getúlio ele sai marchando para o Palácio Presidencial, que na época ficava no Rio de Janeiro, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e ao chegar lá, ele dá um golpe de Estado, ele assume o poder. E se coloca como presidente. Apoiado por tanta gente, não tinha como tirá-lo mais. Ele chamava o movimento de Revolução de 30, né? Claro, nenhum golpista vai se chamar de golpista, isso é fato. Golpistas se chamam de revolucionários. Então ele chamava de Revolução de 30. Os críticos ao Vargas chamavam de golpe. E Getúlio é uma figura muito emblemática, porque Getúlio é uma figura complexa demais. Ao assumir a presidência, Getúlio, ele, em primeiro lugar, dissolve a Constituição. A Constituição que vigorava desde 1891, a segunda Constituição do país e a primeira da República, ela é dissolvida pelo Getúlio Vargas. Getúlio dissolve essa Constituição e diz que aquela Constituição era velha, atrasada e que ele faria uma outra, faria uma nova Assembleia Constituinte. Ele chama essa fase do governo dele de governo provisório. Aí as pessoas até perguntavam, né? Quando é que vai ser outra Constituição? A gente vai fazer, calma, calma. Getúlio ele queria se perpetuar no poder. Ele queria permanecer no poder sem prazo de validade. Era isso o interesse dele, era isso que ele queria fazer. E ele estava se projetando para isso. Getúlio ele se organizou e se projetou para essa conjuntura, para essa situação. E de fato, primeiras atitudes que ele fala, né? Além dessa fator Constituição, como a gente viu, ele dissolve o Congresso Nacional. Quando a gente fala dissolver Congresso, eu me refiro a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Dissolve as Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais, a Câmara dos Deputados Estaduais e a
Câmara dos Vereadores, ele dissolve. E disso que ele dissolve, ele, além de tudo, nomeia interventores para assumir os estados. Interventores, sim, interventores. Pessoas nomeadas por ele para assumir cada estado brasileiro. É interessante isso porque ele queria nomear pessoas de sua confiança para chefiar os estados, porque ele não confiava que governadores eleitos por voto popular pudessem fazer uma boa gestão. Como assim? E não fazem? Mas se eles fossem da oposição, eles fariam constantes movimentos, passeatas, protestos contra um Vargas que assumiu de uma forma bastante controversa. E isso seria problemático. Então ele nomeia pessoas de sua confiança, porque essas pessoas nunca fariam mobilização. E se acontecesse de ter uma mobilização lá, eles sufocariam. Ponto. Getúlio ele se mantém no poder desta forma e age a estrutura política desta forma. Tá claro, meus amores? Qualquer coisa, comenta aqui, tá certo? Getúlio ele age dessa forma. Mas ele também não era besta. E ele sabia muito bem que ele precisava de apoio para continuar governando. Ao fazer uma atitude dessa, ele perdeu o apoio do estado mais rico do Brasil, que era São Paulo, coração econômico da nação. Então ele precisava de se aproximar de uma classe que desse a ele tanto apoio popular que ele precisava para governar. Sem apoio, nenhum presidente se mantém no poder. Nunca governou nenhum chefe político sem apoio. O apoio é fundamental. Então, quais seriam esses principais apoios? A classe trabalhadora. A classe trabalhadora ela é a classe econômica que faria o Getúlio Vargas conseguir governar, se ele se aproximasse dela e conseguisse o seu respectivo apoio. Então, para isso, Vargas, através de decreto, ele cria as leis trabalhistas, que por isso que ele é tão famoso, né? Uma das coisas pelo qual ele é tão famoso. Então, vamos lá, vou ler para vocês algumas aqui, tá? Proibição das diferenças salariais para o mesmo trabalho, ou seja, homens e mulheres que ocupassem o mesmo trabalho, eles deveriam receber o mesmo. Na prática funciona assim? Na prática a gente sabe que não, né? Infelizmente não. Porém, na força do decreto, isso existe desde a era Vargas. Claro que ainda é um longo caminho para a gente seguir, para a gente trilhar, e a gente tem que continuar lutando por melhorias, né? Por uma igualdade. Mas que no final das contas ainda há muito a se avançar, isso sim, certo? Regulamentação do trabalho da mulher e da criança. Antes, as crianças trabalhavam e as mulheres trabalhavam, mas não era nada regulamentado. Nesta época, a criança ela trabalhava, certo, pessoal? Depois isso é proibido. Proteção das grávidas, ou seja, mulheres grávidas elas não podem assumir funções insalubres, algo que seja prejudicial à saúde dela e da criança, é proibido. E o Vargas ele proíbe isso por força de lei, certo? Jornada de trabalho de 8 horas dia. Isso é muito bom, né? E muito grave no sentido de que quem era oposição ao presidente depois de uma canetada dessa passou a ser mais ainda, porque não aceitava isso, a intervenção do Estado a tal ponto dentro das relações de trabalho. Para os trabalhadores, as pessoas começaram a dizer, Getúlio é o cara, porque antes a carga horária era 18 horas dia, 16 horas dia, 14 horas dia. É um cenário muito parecido à Revolução Industrial Inglesa. E o Getúlio Vargas, ele simplesmente ele organiza isso, ó, 8 horas dia. Se passar disso, o patrão tem que pagar hora extra, obrigação dele. Então, as relações de trabalho são muito protegidas com Getúlio Vargas. Além de criação do DSR, descanso semanal remunerado, ou seja, todo trabalhador tem direito a um dia de folga por semana para descansar, pago pela empresa. Isso é uma criação varguista. Salário mínimo. Antes, uma empresa ela pagava o quanto ela achava que deveria pagar por um determinado serviço. Com Vargas não. Eu disse, opa, tem um mínimo, um piso instituído por lei que você tem que cumprir com a sua responsabilidade com o trabalhador. Então, graças a essa intervenção varguista, os trabalhadores eles têm uma segurança a mais. Férias remuneradas. Depois de um ano de trabalho, todo trabalhador tem direito a um mês
de férias. E não é em casa sem receber não, é remunerada. Criação varguista. Indenização para o trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Ou seja, se foi demitido sem uma justa causa, o trabalhador ele tem direito a receber pelo tempo que ele prestou serviço àquela instituição. E isso, pessoal, é bastante importante dentro dessa relação de trabalho no período varguista. Os trabalhadores eles passaram a apoiar Vargas grandemente, porque nenhum presidente nunca tomou tais atitudes de proteção aos trabalhadores. Nunca. Porém, Vargas ele também sabia que não poderia agradar sua classe trabalhadora. Ele ganhou o apelido de pai dos pobres por conta disso. Mas alguns historiadores também o chamam de mãe dos ricos, porque ele também se aproxima da classe patronal, da classe rica, privilegiada. Vargas era um político que queria agradar todas as bases. Então, uma das atitudes dele, por exemplo, era se aproximar dos donos do poder, os ricos, né? Que sabiam que, por mais que dentro da estrutura do governo varguista ele busca uma industrialização brasileira, mas não a industrialização focada em multinacionais, como por exemplo a Coca-Cola, empresas externas que vêm para o Brasil. Ele é focado na industrialização da indústria brasileira. Olha, industrialização da indústria, vê que redundância, brasileira. Que é o nacional desenvolvimentismo. As indústrias brasileiras começarem a atuar, a formar, a crescer dentro do território brasileiro. Mas ainda é uma coisa muito nova. Estava começando nesse momento. Os donos da economia ainda eram os donos da terra, sobretudo cafeicultores. Vargas se aproxima deles. Com o Conselho Nacional do Café, o Getúlio Vargas ele estabelece o compromisso de comprar sacas de café que fossem de excedentes agrícolas. A gente sabe que os donos dos cafezais eles estavam bastante debilitados desde a crise de 29, como a gente falou no vídeo passado. Então, o Vargas, ao se comprometer em comprar todo o café excedente, ele deixava claro o seguinte: olha, se você plantar, começar a vender, e o que sobrar o governo compra para você não tomar o prejuízo. Aos cafeicultores disseram: epa, esse é o cara. E o Vargas ele ganhou muito dinheiro com isso, certo? Ele, na verdade, não ganhou, ele gerou muito dinheiro, né, para os cafeicultores e ganhou muito prestígio deles também. Então Vargas ele comprava essas sacas de café excedente e depois de comprá-las, ele queimava. Professor, e por que ele não dava aos pobres? Se ele fosse dar aos pobres, eu mesmo não compraria mais café. Ia ficar esperando receber, o governo me dá, o governo ia ter que dar. Então, se ele fosse distribuir café, isso geraria uma desvalorização do produto no mercado. Então ele comprava o excedente e queimava para que não pudesse ter essa desvalorização no café. Senão ninguém ia comprar. Ia chegar um ponto que o governo ia ter que comprar todo o café produzido. Entenderam, pessoal? Qualquer dúvida, podem fazer, tá certo? Mas tem um problema. O governo do Vargas estava sem Constituição. Era um governo provisório. Mas provisório até quando, se não tem Constituição? A Constituição é as leis do país que determina de quanto em quanto tempo tem que ter uma eleição. Tem que ter uma eleição. Então, essas leis do país que não estavam existindo. Vargas suspendeu a Constituição. Então, São Paulo, que era um estado que sempre governou o Brasil, agora nem mais se governava mais por conta dos interventores. Só Minas Gerais, que não teve um interventor colocado lá por Getúlio, porque apoiou a candidatura de Getúlio em 1930. Foi uma forma de retribuir, né, o favor que o Getúlio recebeu. Mas São Paulo nem se governava mais, tinha um interventor lá. Então, o que é que Getúlio faz? Ele está dando a devida atenção de que Constituição para ele seria negativo. Ele está governando sem estar amarrado. E isso é uma coisa interessante. Já São Paulo não aceita isso. Sem Constituição não tem garantias nenhuma de quando haverão novas eleições. Não há essas garantias. Então São Paulo vai organizar um movimento chamado Revolução Constitucionalista. Essa Revolução Constitucionalista é uma guerra civil, certo? Os mais exaltados
falavam inclusive em separar São Paulo do restante do país. Pessoal, complicado, né? São Paulo que tinha um argumento de que era o coração econômico do país e por isso poderia sustentar o país, deveria se separar. Já que eles não são devidamente valorizados, né, eles achavam que deveria se separar do restante do país. É um movimento bastante conturbado, tá? Mas a gente vai falar disso na nossa próxima aula. Para vocês, um abraço, tá certo? Qualquer dúvida, podem perguntar, tá bom, pessoal? Valeu!